Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você o livro A Revolução Irresistível, Gente Comum, Vida Radical, do autor Shane Claiborne. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Bom, nesse livro, o Shane Claiborne, que se considera um neo-anabatista, ou seja, alguém que quer viver aqueles princípios da reforma anabatista, da reforma menonita de 500 anos atrás, de uma maneira mais radical e literal no dia de hoje, ele nos leva um pouco para a sua vida. Esse é um livro, em parte biográfico e em parte ele também é um livro de ensino e motivador para a igreja do século XXI. Então o livro começa contando um pouco da biografia desse homem. Shane, ele nasceu num lar cristão, mas viveu um cristianismo que ele mesmo considera morno, meio sem vida, por grande parte da sua infância e juventude, até que ele entra na faculdade e começa a estudar mais a Bíblia e percebe que muito daquilo que a igreja diz acreditar, ela não vive. Principalmente o ensino de Jesus e principalmente o Sermão do Monte de Jesus. Ele decide então começar a viver o cristianismo de maneira mais radical e literal. Aquilo que Jesus diz, ele vai viver também. Especialmente nos pontos sociais, ajuda aos pobres, né? São um dos seus pontos centrais. E aí ele descobre a Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia. Então o autor aqui ele vive nos Estados Unidos. Ele liga para ela, ele consegue de alguma maneira o telefone dela, liga para ela e pede para fazer um estágio com ela. Ela aceita e ele vai para a Índia e isso transforma a vida dele, que ele decide que ele quer lutar pela causa dos pobres, dos necessitados, assim como Deus diz tantas vezes no Novo e no Antigo Testamento que é dever dos fiéis cuidarem dos pobres. Ele volta para os Estados Unidos e logo após ele ter contato com os mais pobres dos mais pobres na Índia, ele vai fazer um estágio em uma das maiores mega churches dos Estados Unidos, na Willow Creek. E esse contraste entre uma igreja de ricos e um trabalho missionário entre os pobres transforma a vida dele, em que ele se torna um crítico radical dessas mega igrejas que vivem com milhões e milhões de dólares, enquanto que eles não ajudam os mais necessitados, enquanto eles não usam esses recursos para os pobres, enquanto eles usam milhões para fazer templos e igrejas caríssimas, enquanto tem bairros pobres na mesma cidade com pessoas passando fome. É uma crítica muito grande ao sistema capitalista, materialista dos Estados Unidos, mas a realidade brasileira não é nada diferente disso. E aí depois que ele conta isso, ele conta como ele criou então o movimento deles, que chama The Simple Way, o caminho simples. E aí o resto do livro é uma crítica a esse sistema das igrejas atuais e um convite para você embarcar nessa vida radical do discipulado radical, do seguir a Jesus de maneira radical, fazendo aquilo que ele nos ordenou fazer. Então ele é de certa forma um profeta que critica o sistema atual e aponta um caminho diferente. E ele vai contando histórias da vida dele, né? Ele já foi preso mais de 40 vezes nos Estados Unidos por lutar, falar contra as guerras que os Estados Unidos se investem. Ele foi no Iraque fazer ajudar lá os pobres e contra a guerra que os Estados Unidos fez no Iraque. Ele vai dar comida para os pobres na rua, onde nos Estados Unidos, em algumas cidades, tem leis que você não pode distribuir comidas nos parques. Ele vai lá e distribui comida para falar, essas leis são injustas, eu vou fazer exatamente isso. E aí foi preso. Onde os mendigos são proibidos de dormir em parques nos Estados Unidos, ele vai lá e dorme junto com os mendigos nos parques para demonstrar que essas leis são injustas e que o Estado devia estar cuidando dos pobres, e aí ele é preso por isso. Então é um cara bem radical, e ele vai contando como essa radicalidade pode ser também uma forma de demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. Bom, o livro ele tem cerca de 350 páginas, e o livro ele já tem uma certa idade, né? Ele foi escrito em 2006, então os temas não são totalmente atuais de hoje, né? São de 20 anos atrás, mas se você pesquisar na internet, você vai ver que esse homem, o Shane Claiborne, ainda está nativo, ainda está crendo nas mesmas coisas, e o movimento dele ainda existe, o Simple Way. Então esse livro pode ser bem motivador para quem gosta, assim, principalmente das causas sociais do cristianismo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, lembra de curtir, de deixar um comentário e compartilhar com outras pessoas que também se interessam por essa temática. Deus te abençoe e até uma próxima.